nome de Jesus, e eu saúdo a todos com a graça e a paz que somente o Senhor Jesus pode nos dar. Amém? Por favor, abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, de número 27. Salmos 27. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. A fidelidade do Senhor, ela é para sempre. Ele é fiel em todos os momentos. Não importam as circunstâncias pelas quais estejamos passando. A fidelidade dele é incomparável. E quando diz que a fidelidade dele é para sempre, significa hoje, amanhã, depois e eternamente. É maravilhoso a gente saber disso. A gente saber que nunca vai estar sozinhos. O Senhor vai estar sempre presente conosco. E aqui no Salmo 27, eu quero fazer a leitura somente dos versos de 1 a 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Amém? Quando a gente vai ver na história bíblica sobre Davi, a gente vê que a história começa falando sobre um rapazinho que tomava conta de algumas ovelhas lá do seu pai. Mas tinham algumas características naquele jovem. Algumas coisas que a gente vê que há uma citação de uma forma evidente. E para isso, não é? O que é que a gente encontra ali? A gente encontra força, perseverança, determinação e temor a Deus. Irmãos, de tudo isso, o que eu vejo que era maior na vida de Davi era o temor a Deus. Ele tinha o temor do Senhor. Apesar de ter tido uma vida tão conturbada, apesar de tantos erros, não é? Deus tinha algo muito especial com Davi. Quando eu digo algo muito especial, eu não estou dizendo que Deus amava mais a Davi do que os outros, não. É porque Davi, sempre que ele percebia que tinha cometido erro, ele sempre que percebia que tinha cometido um pecado, ele se voltava para o Senhor e ele abria o seu coração e era sincero. Deus não rejeita um coração contrito, um coração arrependido, quando alguém chega diante dele e pede perdão. Davi tinha isso, porque Deus nos conhece, irmãos. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Foi Ele quem nos formou. Ele nos criou com amor. E Ele age na nossa vida para que o seu trabalhar seja algo extraordinário, algo que nos dê satisfação, nos dê alegria. Davi não viveu no mesmo tempo que nós vivemos. Davi viveu no tempo da lei, nós vivemos no tempo da graça. Agora, temer a Deus não significa somente amá-lo com respeito, mas significa ter a satisfação de viver conforme os seus ensinamentos. Sabe, irmãos, coração quebrantado, não esqueça disso, e arrependido, nunca deixará de ter o perdão do Pai Eterno. Eu já falei isso acho que umas 3 vezes. Coração quebrantado e arrependido. Talvez o Senhor esteja falando para alguém que está aqui, alguém que está conosco. Um coração quebrantado e arrependido. O Senhor não deixa de ouvir. O Senhor não deixa de liberar o perdão. Era assim com Davi, não é? Davi, ele confiava plenamente em Deus e ele procurava sempre estar na presença do Senhor. O pastor Murilo falou agora há pouco. Nós vivemos na presença do Senhor, porque em Cristo Jesus, Ele nos faz, o Deus eterno nos faz templos do seu Espírito Santo. É o Senhor quem faz isso.
não é? Ele nos dá a prerrogativa de sermos seus filhos e de sermos templos do seu Santo Espírito. Não é uma escolha nossa, mas é um presente que Ele nos dá. Amém, aleluia. Aí a gente vê no texto bíblico que o Espírito de Deus, Ele intercede por nós diante do Pai, com gemidos inexprimíveis. O Senhor Jesus está assentado à direita de Deus o Pai, intercedendo por nós. Agora imagine se a gente não tivesse o Espírito Santo, não tivesse o Senhor Jesus intercedendo por nós ali diante do Pai, diante das lutas que a gente enfrenta. Deixa eu falar uma coisa para você, não entristeça o seu coração, não deixe que nada traga abatimento a você, uma palavra, uma atitude, não é? Alguma coisa que você se ressentiu, lance sobre o Senhor. Não vale a pena se entristecer, não vale a pena se aborrecer. Nós temos um Deus que Ele está pronto para nos ouvir, Ele trabalha no nosso ser de uma forma tremenda e maravilhosa. Agora eu não posso deixar de citar que Davi, diante das adversidades, ele não fechava os seus olhos, nem tapava os seus ouvidos. Davi enfrentava, e ele nos dá uma lição tremenda, mas ele se voltava para Deus e expressava a sua fé naquele que jamais perdeu uma batalha. Sabe, irmãos, o Senhor era tudo que Davi precisava. Igreja, nós somos tudo o que Deus é tudo, o Senhor é tudo que nós precisamos. A presença do Senhor faz toda a diferença. Agora nós precisamos ter essa percepção. Nós precisamos ter a percepção de que verdadeiramente o Senhor habita em nosso ser, e Ele está preparado, Ele está pronto para nos ouvir. Há quantas adversidades, quantas lutas, quantas aflições, quantas decepções. As batalhas, elas são constantes, parece um mar bravio que vem uma onda, bate e derruba, depois você vai levantando e vem outra onda, mas o Senhor não deixa que a gente se afogue, porque Ele nos sustenta com a sua mão direita, com a sua mão direita poderosa. Agora, a presença de Deus nos traz paz, segurança, estabilidade e a certeza de que jamais seremos esquecidos, jamais ficaremos sozinhos. Agora, uma coisa que a gente observa também em Davi, é que havia um crescente no que diz respeito à sua confiança com o Senhor, apesar de todas as dificuldades que aquele homem enfrentou, dificuldades na família, dificuldades terríveis, não é? Como rei ali, ele teve muitas guerras, muitos inimigos, não é? Então a gente vê que a fé tem que ser depositada naquele que é fiel, naquele que é justo, naquele que é santo, naquele que é poderoso. Sabe, meus irmãos, somente em Cristo Jesus, somente por intermédio de Cristo Jesus, nós chegamos a Deus e permanecemos em sua presença. O Espírito Santo nos mostra e ensina a palavra de Deus. Ele nos mostra tudo aquilo que nós precisamos. Ele nos traz o entendimento. Ele é aquele que consola, Ele é aquele que conforta, Ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ainda mais, quando a gente vai lá para Tiago, a gente vê que o Senhor diz uma coisa: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá e não critica ninguém. Que amor tremendo, que coisa maravilhosa, não é? O Espírito Santo, irmãos, é Deus habitando em nós. As batalhas pessoais do salmista, não é? Eram intensas e terríveis, e a gente vê que em seus momentos de introspecção tornavam-se mais intensos, mas ele continuava convencido de que Deus era o seu socorro. Amém. Ele estava plenamente conscientizado disso. Ele não deixava que isso saísse da sua mente e do seu coração. O socorro bem presente em todos os momentos da nossa vida. As batalhas externas não eram menores, muitas guerras para lutar, multidões de inimigos para enfrentar, e mesmo diante do quadro de dificuldades e momentos de abatimento emocional, seu olhar continuava fixo no Deus eterno. Igreja amada do Senhor, o nosso olhar tem que permanecer fixo no Deus eterno. Por isso que o texto bíblico diz, olhando para a frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé.
Agora a gente precisa saber, estar plenamente conscientizado de que há poder no nome de Jesus. Quando nós apresentamos do Senhor, quando nós oramos ao Senhor, não importa se você vai fazer uma oração rápida, mas é uma oração que você faz em nome de Jesus. O Senhor tem coisas que Ele resolve na hora. Às vezes você ora pela saúde de alguém que está passando por determinada dificuldade, e a gente vê, a gente percebe, e a pessoa vem dar o testemunho de como o Senhor agiu. É por isso, irmãos, que em tudo, a honra e a glória tem que ser do Senhor. Agora, sabe, irmãos, o Senhor nos ensina que nós devemos aprender a saber esperar. Saber esperar no Senhor é, antes de tudo, um exercício de fé. Sim, porque nós não sabemos como será a ação divina, onde se dará e quando ocorrerá. Mas uma coisa é certa, Ele já está agindo. Mesmo que a gente não tenha percepção disso, mesmo que a gente não consiga ter a percepção de que o agir de Deus é em nosso favor, mas nós estamos certos de que o nosso socorro vem do Senhor. Então, Davi estava certo disso, e nós também estamos certos disso. Aí isso me faz lembrar o Salmo 121 que eu disse agora há pouco, versos 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meu irmão, minha irmã, preste atenção uma coisa. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Promessa de Deus é promessa de Deus, Ele vai cumprir. Aí aquela coisa que eu sempre falo, tem um momento de Deus, tem a hora oportuna do Senhor. Nada poderá impedir o agir de Deus na sua vida. Nada, homem algum. Se você está no Senhor, se coloca diante dEle. Você diz, eis-me aqui, Senhor. Agora, por favor, não queira ajudar a Deus. Espere. 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 Davi sabia disso. E ele apresentava a sua vida diante do Senhor. E veja que ele começa o salmo dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? Aleluia. Olha a ênfase dele. Então o Senhor sustentava, sustenta, o Senhor protegia, protege, o Senhor guarda, o Senhor guardava, o Senhor guarda. O Senhor age, o Senhor continua agindo, aleluia. Agora sabe, irmãos, viver em Cristo, nós podemos dizer que é a maior das bênçãos depois da salvação, porque quando a gente vive em Cristo, e permite o agir do Espírito de Deus, e aceita tudo aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida, então a gente vai tendo a percepção de que verdadeiramente a gente precisa mudar, e às vezes as batalhas maiores, justamente são nos momentos das mudanças, um jeito de falar, um jeito de agir. O Senhor, Ele é o justo e fiel juiz. Nós não temos que julgar ninguém. Nós não devemos olhar para uma pessoa e ali fazer uma ideia daquela pessoa é assim, assim não. O chamado divino é para todos, mas somente aqueles que declaram a Jesus Cristo como o Senhor único e suficiente Salvador, tem a presença do Senhor garantida em seu viver. Que graça maravilhosa essa graça de Deus, que graça tremenda, que a gente não pode de maneira nenhuma aquilatar, aleluia. Diante de tudo que temos vivenciado nos últimos anos, a nossa atitude como servos de Deus deve ser de fidelidade incontestável ao nosso Salvador. Fidelidade incontestável ao nosso Salvador. Então eu preciso dizer para o mundo quem eu sou. Eu sou um servo do Senhor. Eu sou uma serva do Senhor. Eu sirvo ao Deus Altíssimo. Aí pede sabedoria ao Senhor, porque não vai chegar diante de pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Cristo e vai massacrando. Não, dá a palavra, mas dá em amor. Tem que ser sincero, tem que falar a verdade, mas fala em amor. Peça ao Senhor, Senhor me dá sabedoria,
Me mostra qual é a hora de falar, qual é a hora de calar. O que devo falar, como devo falar. Agora, irmãos, a gente vê, não é, muitos falando sobre a liberdade cristã. Eu sou livre no Senhor. Vejamos o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são edificantes. Proveitosas e edificantes. Proveitosas e edificantes. Será que isso não tem que estar gravado na nossa mente e no nosso coração? Tem. O que é que o salmista diz? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A convocação divina é para que tenhamos cuidado com a nossa liberdade, para que a nossa liberdade não seja motivo de tropeço na vida dos nossos irmãos. Se a sua liberdade for tropeço na vida de seu irmão, isso é pecado. Vai escandalizar? Não faça. Mas não faça. Mas não tem nada demais? Não faça. Nós temos dito que o primeiro campo missionário nosso é na nossa família. Nossa família onde todos nos conhecem, sabem exatamente como nós somos. Conhecem as nossas virtudes, mas conhecem muito mais as nossas deficiências. E aí, pastor? O que é que eu tenho que fazer? Continuar clamando ao Senhor. Continuar dizendo, eis-me aqui, Senhor. O que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor quer que eu faça? A nossa confiança em Deus, igreja, ela tem que ser absoluta. Não é uma confiança parcial, mas é uma confiança total, uma confiança real. E nunca nos esqueçamos de que somente Ele é digno de louvor e adoração. Somente Ele é verdadeiramente fiel para sempre. Então, em nome de Jesus, não cobre do seu irmão aquilo que você também não pode fazer. Há uma tendência nossa, a gente percebe muito mais facilidade como é que está a vida dos outros, mas a gente deve olhar como é que está a nossa. E quando percebe alguma coisa, sabe o que tem que fazer? Não fala para ninguém, ora, apresenta ao Senhor. Se o Senhor mostrou, é para você orar, aleluia. O exemplo e o testemunho do salmista Davi é um desafio, irmãos. É um desafio para que sejamos fiéis a Deus. Nunca nos esqueçamos que recebemos do Criador um espírito de poder, de amor e de moderação. Coragem, poder, amor e domínio próprio fazem parte do nosso ser interior, o nosso espírito, que é a nossa essência. E isso precisa ser visto em nossa vida. Não no sentido de vou mostrar o que sou, não, mas no sentido de vou testemunhar do meu Deus. Aí faz aquela pergunta. Tem um livro antigo que tinha como título assim, em meu lugar, o que faria Jesus? Se não me engano, mais ou menos isso. Pergunta isso na hora do aperreio. Em meu lugar, o que faria Jesus? Como Jesus agiria? Isso precisa ser visto em nossa vida. E assim, nós estaremos influenciando uns aos outros, para que estejamos exercendo dignamente o nosso papel de discípulos de Jesus Cristo. Discípulos de Jesus Cristo. Deus não força a gente a nada, mas Ele nos recebe de coração. Então, se sou discípulo de Cristo, a minha vida tem que ser um testemunho. Estou falando assim minha, mas todos nós, né? Claro. A minha vida tem que ser testemunho. Então não posso concordar com tudo aquilo que o mundo tem como normal e natural. E a palavra de Deus diz que não é normal nem natural. Olha, irmãos, nós não podemos abrir mão dos princípios. Porque quando abrimos mão dos princípios, nós estamos abrindo mão da palavra. E no momento que a gente abre mão da palavra, a gente está rejeitando a palavra que o Senhor nos deu, ou seja, a gente está rejeitando o próprio Senhor. O ímpio não sabe de nada, está lá, na dele lá. É por isso que a igreja,
nós, como discípulos de Cristo, temos a missão maior de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Pregar através do nosso testemunho. Pregar de uma maneira tal, onde as pessoas possam olhar e dizer assim: não, verdadeiramente, essa é uma mulher de Deus. Não, verdadeiramente, esse é um homem de Deus. É isso que o Senhor espera de mim, de você, de todos os seus filhos. Então qual é o propósito do Senhor? Que sejamos imitadores de Jesus Cristo em seu caráter, procurando ter o caráter de Cristo. Mais uma vez, não existe nenhuma razão sobre a terra pelo qual devamos abrir mão dos princípios contidos nas Sagradas Escrituras. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? Quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Alguém disse assim: mas a vida ela tem altos e baixos. Sim, mas a vida do crente não deve ter altos e baixos. A vida do crente deve estar sempre subindo, melhorando, melhorando, melhorando. É assim que a gente gostaria de ser. Mas a gente não pode se decepcionar nem desistir ao perceber que a gente falhou. De alguma maneira eu falhei, de alguma maneira eu fiz algo, falei algo que não devia ter falado. É complicado, mas tem que voltar lá e pedir perdão. E aqui para nós, tem momentos que eu tenho que fazer isso mesmo. Tem que chegar lá e voltar: me desculpe a maneira como eu falei. Não, mas não foi não. Mas se o Espírito toca na gente, a gente tem que fazer. Aprender a fazer isso. A ter essa dependência do Senhor. Uma dependência de uma maneira tal que a gente pode ouvir o que Ele nos diz e a gente faz exatamente aquilo que Ele falou. Amém? Me ajuda aí, gente, como diz o pastor Murilo. Dá glória a Jesus. É fácil fazer isso? Não, não é. Mas é a única maneira da gente se sentir leve, de sair o peso, de deixar de pensar naquilo, até sonhar. Não, tem que chegar e falar. Aí, irmãos, a gente aprende a seguinte lição: nós precisamos ter muito cuidado. A gente tem que ser tardio no falar. Tem que haver o delay, né? Você falou aqui, mas a pessoa não ouviu lá. Quando ela for ouvir, ela vai, toma, volta e faz diferente. Eu gostaria que você pensasse um pouco sobre você. Como é que você está vivendo? Como é que está sendo a sua vida? Davi, o Espírito Santo não habitava nele, mas vinha em determinados momentos. O Espírito Santo passou a habitar no homem a partir de Cristo. O Senhor nos faz templo do seu Santo Espírito. Agora, igreja, às vezes as pessoas dizem assim: pastor, mas os dias são difíceis. Claro que os dias são difíceis. Mas os dias difíceis não estão sendo somente nos dias de hoje. Em todo o tempo os dias foram difíceis. Mas o nosso Deus não é difícil. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é bondoso. Nosso Deus é amoroso. Aleluia. Eu digo para você, meu amado irmão, minha amada irmã, nunca aceite qualquer tipo de proposta que possa colocar em dúvida a sua fé. Não aceite atalhos como justificativas para alcançar coisas maiores. Negativo de atalhos. Não. Vou direto ao Senhor. Mas se você não fizer assim, não tem problema. Eu aprendi na palavra que esses atalhos, isso aí não provém do Senhor. Os irmãos estão entendendo, não é que eu estou dizendo que todo atalho não provém do Senhor. É lógico que eu estou falando de uma forma geral. Aquilo que não é exatamente que o Senhor espera dos seus discípulos.
Agora, são inúmeras as provas que passamos. E durante as provas que passamos, a nossa fé tem sido colocada em provas. A nossa fé tem sido colocada em provas. Diante das lutas e aflições, diante das dificuldades, o Senhor continua nos sustentando para que a gente não caia. Até mesmo quando o cadastro está desamarrado. Ele cuida da gente para que a gente não caia. Aleluia. A presença do Senhor tem sido, igreja, e continuará sendo sempre real em nosso viver. Aí isso me faz lembrar o que está escrito em Provérbios, no capítulo 19, versículo 21, que diz assim: muitos são os planos do Senhor, muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. Muitos são os nossos planos, mas o que vai permanecer são os propósitos do Senhor. Então faz o seguinte, vai quebrando logo isso no reino espiritual, apresenta para o Senhor e diz: mas Senhor, em nome de Jesus, que seja feito conforme a tua vontade. Sabe por quê, Senhor? Porque eu sei que o Senhor vai me sustentar, o Senhor vai me fortalecer, o Senhor vai me proteger. O Senhor é aquele que me sustenta com a sua mão direita poderosa. Somente quando nos entregamos ao Pai Eterno, há um mover poderoso no nosso ser, para que a vontade da nossa carne deixe de prevalecer. E aí lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo nos faz saber: mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfarei os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Sabe por quê? Porque a gente tem que alimentar mais o Espírito. Aqui quando ele está falando de Espírito, ele está com E maiúsculo. É a luta do Espírito Santo, dizendo: não vá, não faça assim, não vai valer a pena, olha, o preço é muito alto, não faça isso. Em Cristo nós deixamos de ser escravos do pecado, mas o pecado continua nos rodeando, e o que passa a ser prioridade em nossa vida é andar segundo os princípios divinos, porque estamos em Cristo. O mover do Espírito de Deus é real em nosso viver. Aleluia. E aí, irmãos, qual é o desafio? O desafio é colocar a nossa fé em ação. Colocar a nossa fé em ação em todo o tempo, sem depender das circunstâncias. Por tudo que temos visto, o arrebatamento da igreja está às portas. Aleluia. Está às portas. Aí hoje, em um determinado lugar, a pessoa pediu que eu explicasse aquela visão que eu contei no domingo que eu tive, né? Os anjos formados para o arrebatamento da igreja. E aquela visão que o Senhor me deu foi no início da década de 90. Aí o que é que você lembra? Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Tudo preparado, tudo pronto. Irmãos, eu creio que o Senhor, que a trombeta ainda não tocou, porque o Senhor Jesus dizendo: Pai, espera um pouco, olha aquela pessoa, aquela vida ali, dá mais, vamos usar uma linguagem nossa, dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade. Aí o texto de Apocalipse 22:11, ele chama a nossa atenção para o modo de como devemos viver. Diz assim: quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é santo, continue se santificando. Amém? Buscar a santificação nunca foi uma opção, mas é imperativo do Senhor. É que ele diz: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aí ele diz: quem é santo,
continue se santificando. A igreja no terceiro milênio tem que buscar a santificação. A igreja no terceiro milênio tem que seguir essa palavra. A igreja do terceiro milênio tem que entender e aceitar que é preciso exaltar e glorificar ao nome do Senhor. Agora Davi, diante das suas experiências, diante de todas as dificuldades da sua vida, ele não esquecia que era um pecador, que era falho. Quando você chegar diante do Senhor, apresentando a sua vida, apresente o seu coração. Se você é de falar muito, apresentando diante do Senhor, você está lá no seu quarto, fale. Quer falar a noite inteira? Fale a noite inteira. Se você fala pouco, fale pouco, mas seja objetivo. Diga como você está. O Senhor não rejeita, mais uma vez, um coração contrito e arrependido. Em Cristo Jesus, a busca da santificação, ela torna-se algo prazeroso. Buscar a santificação é prazeroso. Porque buscar a santificação, segundo o conceito divino, é rejeitar tudo aquilo que o mundo tem, como eu tenho dito, como normal, natural, mas que a palavra de Deus diz que não é. Vai de encontro aos princípios. Eu digo uma coisa que nunca esteve tão fácil de se saber isso, porque é uma demonstração aberta. E aí, irmãos, vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente com o nosso olhar fixo em Cristo. Vamos seguir em frente na certeza absoluta de que o Deus que esteve com Davi, que esteve com Elias, com Isaac, com Jacó, é o Deus que está conosco hoje. É o mesmo Deus. O Deus que não mudou, o Deus que continua sempre o mesmo, o Deus que continua com o mesmo interesse de fazer o melhor para a nossa vida. Então, o que é que nós podemos dizer? Que em Cristo não temeremos o dia de amanhã. Em Cristo não teremos temor do dia de amanhã, porque aconteça o que acontecer, o Senhor está nos esperando no amanhã, de braços abertos, esperando os seus filhos, e Ele nunca nos desamparará. Davi tinha essa certeza, que eu e você, todos nós, tenhamos também essa mesma certeza. Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Fiquemos de pé, equipe do louvor.